Gustavo, vou aproveitar, né, que você está aqui. Eu acabei de trazer informações do PIB lá dos Estados Unidos, né, dessa terceira, né, estimativa do PIB lá do terceiro trimestre. Veio agora 2,3%, um pouquinho até maior do que era a estimativa, que era 2. Eu falei 2,3 ou eu falei errado? Deixa eu repetir, porque eu falei e acho que não sei se eu falei certo. Então veio 2,3% no terceiro tri. A estimativa ali estava apontando para 2,1%. Veio um pouquinho acima do que era a estimativa, mas porém veio bem abaixo do que havia sido registrado no segundo trimestre, que estava mostrando lá um avanço de 6,7%, né? Então eu queria entender aí a sua leitura em relação a isso. Veio um pouquinho até melhor do que eles estavam esperando, mas muito diferente num segundo trimestre. Você acha que esses números, de certa forma, podem trazer... qual a leitura, na verdade, que o mercado pode tirar aí desses números agora? Perfeito. Eu entendo que o PIB dos Estados Unidos, ele mostra um país que foi o primeiro a começar a vacinação em março, ter mais acesso à vacina, um dos primeiros. E realmente eles saíram da crise antes, de fato, o PIB do segundo tri foi mais forte. Agora, o segundo semestre já começa aquela situação de acomodação. Começa a não ter mais aquela demanda comprimida, reprimida de tanto tempo atrás. Com isso, começam a ficar outros elementos afetando o PIB, como, por exemplo, a inflação, que está nas máximas em mais de 20 anos e alguns itens nos Estados Unidos. Por isso que talvez já comece a ser uma dinâmica diferente. Também tem o final do pagamento do auxílio, que era para boa parte das famílias. Realmente, muita gente estava recebendo auxílio por lá. Então, todos esses elementos juntos começam a explicar um pouco essa desaceleração, que é natural, realmente. O PIB dos Estados Unidos ano que vem, ele vai ser alto, mas ele vai ser menor que esse ano. Quer dizer que os Estados Unidos está indo mal? Não. É que simplesmente você estava sobre uma base de 2020 que era bem baixa e agora você está normalizando. Crescer acima de 2% ano que vem já é muito interessante. O PIB dos Estados Unidos, sob condições normais, ele deve crescer 2% no longo prazo, chamado steady state, para quem... faz algum curso de macro, alguma coisa assim. Ô, Gustavo, eu também queria comentar com você, né, a gente falar um pouquinho sobre esse descontrole no valor do câmbio, né, que a gente está vendo aí, está caminhando para altos patamares, né, apesar de vários leilões aí que o Banco Central está fazendo nos últimos dias, mas mesmo assim a gente não está conseguindo cair daquele patamar aí onde o dólar está na casa dos 5,70 já, né, queria entender um pouquinho sua opinião. Quais você acha que estão sendo aí esses motivos para esse aumento expressivo do valor da moeda americana, né? Até onde será que esse dólar pode chegar? A gente sabe que essa é uma pergunta, né, que ninguém tem uma resposta exatamente, né? Ninguém tem essa bola de cristal para falar onde ele chega, mas ao mesmo tempo, assim, né, estamos cada vez mais próximos dos 6 do que dos 5, né? Pois é, eu entendo que tem uma dinâmica diferente, ou melhor, uma filosofia diferente de como fazer a intervenção no câmbio desse Banco Central do que do Ilan, que estava no governo Michel Temer. O Ilan, ele entendia que existia uma faixa ideal, mais ou menos, que você deveria deixar o câmbio flutuar sobre ela, mas não ir muito repentinamente para um patamar mais alto ou que seja mais baixo. Agora o Banco Central ele já entende que não, que realmente você tem que atuar em momentos de intervenção muito grande, mas que as direções devem ser mais livres, mais fluidas e realmente tem ido na direção de se desvalorizar a moeda brasileira. É claro que tem muita coisa em torno da agenda macro. Você teve uma expectativa no começo do ano que fosse talvez aprovada a reforma tributária, que fosse aprovada a reforma administrativa, e essa agenda não avançou. Muito pelo contrário, a gente termina o ano com a questão do teto de gastos sendo meio driblado. Então, a percepção fiscal, ela ficou mais difícil e a gente sabe que depois da pandemia, o nível de endividamento do Brasil subiu. Então, com tudo isso, ficou mais sensível. E ainda mais que a gente está caminhando para o ano de eleição e não está tão claro assim se ano que vem quem vencer a eleição vai ditar que agora o fiscal vai mudar, que a gente vai continuar perseguindo voltar a ter superávit primário ou não, se agora a gente vai voltar a aceitar déficits maiores. Então, se a expectativa estivesse mais segura, talvez eu entenda que o câmbio estivesse num patamar mais baixo. E também se a gente tivesse conseguido avançar na agenda macro, ajudaria. Mas bom lembrar também que essa semana passada, pontos importantes da agenda micro avançaram. Então, eu entendo que pensando no longo prazo, esse câmbio ele parece mais desvalorizado do que vai ficar. Ô, Gustavo,
Diante disso, né, desse cenário aí, quais são os impactos, né, que você acredita que isso pode, de certa forma, trazer para o mercado brasileiro como um todo? Em setores, exatamente, né, mais afetados com a questão do descontrole do câmbio? A gente sabe que alguns são beneficiados, né, principalmente setor de papeleiras, né, acaba sempre se saindo bem por conta do dólar em alta, eles acabam saindo bem, mas, de uma forma em geral, quais são os outros setores que você acredita que acabam sendo impactados mais negativamente? Mais negativamente aqueles que precisam importar. Então você vê a indústria reclamando bastante do custo de matéria-prima e do custo de frete também, marítimo. Até, inclusive, você vê que, assim, como o frete marítimo ele é precificado em dólar, fica mais difícil, às vezes, para as próprias exportadoras brasileiras, que a gente, logicamente, faz a associação correta de que um câmbio maior estimula, o estrangeiro olha para cá e fala, poxa, tá mais barato, pensando em moeda. Mas, de qualquer forma, como o frete é em dólar, e aí tem outros problemas que a gente pode comentar, ele acaba ficando mais difícil. Mas eu cito muito esses, os que precisam de componentes que não são produzidos no Brasil. Então, eles vão ficar à mercê desse câmbio mais desvalorizado e tendo custos mais altos, as margens acabam sendo mais exprimidas.